E aí, tudo bem? Como é que você tá? Mais um dia aqui em Salvador que chove, já tá chovendo desde segunda-feira, então hoje é o terceiro dia que não para de chover, né? Então, mais 37 dias aí pro dilúvio, imagino. Bom, apesar das brincadeiras à parte, né? Tem chovido bastante aqui na cidade e a chuva sempre representa um momento de recolhimento, né? E de reflexão, seja de forma simbólica, seja de forma obrigatória, né? Então, assim, atrapalha um pouco a gente fazer algumas coisas. Muitas coisas nós não temos escolha, devemos é, atuar, né, de forma... trabalhar mesmo, né? Não tem outra palavra. Tem que trabalhar. Mas, no geral, né, quando podemos, nós sempre estamos nos relacionando com a natureza de uma forma simbólica, né? E vamos aprendendo a assimilar o que ela vem trazer. Tá? E eu queria falar um pouco sobre isso hoje, né? À medida em que a gente vai desenvolvendo uma relação com a educação, com os símbolos, já falei bastante sobre isso aqui, e com os assuntos mesmo da filosofia, a gente vai percebendo que tudo, na verdade, se trata de uma questão de interiorizar certas coisas, certos elementos. Como assim interiorizar certas coisas, certos elementos? Muitas vezes quando eu falo algumas coisas aqui, ou qualquer assunto, em qualquer outra pessoa também que fale na internet, a gente tem como, por hábito, por tradição, por método, ou por exposição, enfim, até por querer fazer uma justiça, né, com aqueles que nos antecederam, que é justamente a ação, né, o ato de citar, né? Fazer citações, não sei quem falou tal coisa, Platão disse tal coisa, Aristóteles disse tal outra coisa, Santo Agostinho falou outra coisa, Plotino, né, já falou uma outra coisa. Existe esse outro autor que aborda isso de uma forma diferente, né? Ou então a mesma coisa com outras palavras. E a gente vai trabalhando numa espécie de dialética que vai é, balizando certas coisas. Mas a finalidade disso tudo nunca é que você fique citando, né, uma série de autores. A finalidade do estudo sempre será a própria educação, que tem como finalidade a mesma de sempre, desde o Império Romano, quando Cícero vai trazer o conceito de cultura, né, e vai... Não sei se ele traz também o conceito de educação, mas o de cultura eu tenho certeza que sim. Ele vai trabalhar a cultura como aquele que se cultiva, né? Então, assim como a gente fala de cultura como na agricultura, por exemplo, né? Uma cultura é uma forma de plantio e a gente pode trabalhar certas culturas, né? De diferentes, assim, espécies e ver como elas se relacionam bem. De igual maneira e analogamente, o homem ele deve se cultivar e se cultivar de uma forma que ele seja capaz de estabelecer essas relações que eu estou colocando aqui. Então, assim, muitas vezes, e talvez por muito tempo, e talvez sempre seja necessário a gente fazer uma citação ou outra de algum autor. Não estou dizendo que isso é um problema, pelo contrário, é uma coisa boa, porque estimula a memória e pensa também sobre o contexto em que cada elemento, cada assunto é trazido à tona e o que é que cada autor quer dizer com as suas palavras e com as suas intenções, né? Porém, em algum momento a gente precisa também ter capaz de ter uma voz própria. E uma voz própria não porque é muito legal ser original, mas porque nós vivemos nossas vidas e temos que lidar com os nossos problemas. Temos coisas, todos nós temos coisas, temos questões, temos provas, né, que a vida nos coloca, que nós temos de resolver. E em algum momento nós temos que tomar a frente disso e aprender a se relacionar com esses elementos. Então, quando
nos mitos e nas histórias, nas narrativas que perduram e perpassam todos os tempos, a gente percebe um padrão, que é um padrão, né, de narrativa, um padrão de símbolos, e, por exemplo, dos mitos de heróis que falam sobre as descidas e as subidas, né, e essas descidas é um distanciamento, né, do mundo, do status quo, do mundo como conhecemos, para passar por um mundo que não é tocado pela luz, muitas vezes. E esse mundo que não é tocado pela luz, há o desafio de nós sermos essa luz, essa tocha acesa, né, que vai levar a luz para aquele lugar. E também encontrar uma outra luz que não queima, uma luz que não é incandescente, né? Que é uma luz que ela é uma luz interior. Então, a educação tem sempre esse objetivo de acender uma luz interior e de conseguir ser capaz de enxergar, de vislumbrar as coisas e o caminho mesmo quando se está nas trevas. Talvez por isso, né, a coruja, na Grécia, era tida como um símbolo de sabedoria, essa capacidade que possui, na verdade, né, de enxergar na escuridão. Então tem a capacidade de enxergar na escuridão aquilo que muitas vezes não se enxerga, né, as outras pessoas, as pessoas comuns, né? No caso da coruja, os outros animais, tá? Então assim, uh, assim como é importante a gente pensar nas maneiras como vamos estabelecer esses referenciais dentro, também é importante a gente pensar nos passos que a gente dá até chegar a isso, né? Então aqui na revista Polis, desde o começo foi um processo de entender a arte, a filosofia e a literatura de forma geral na formação do ser humano. Porque eu trabalho muito com uma linha, né, que eu imagino que não é exatamente minha, né? Mas é uma linha que resgata, né, um certo posicionamento antigo e busca exercitá-lo, né? Que é o assunto dos últimos vídeos que eu tenho trazido, né, sobre intuição, sobre um intelecto ou uma cognição afetiva, né, como diria Santo Tomás. E por quê? Porque tem certas coisas que só são acessíveis através de uma via mais profunda. E o trabalho que eu faço aqui é de buscar fazer com que se estimule o contato com a poesia, com a literatura, para que não para que se tenha uma vida intelectual muito, não posso dizer, muito estimulada, né? Isso pode ser, mas não é essa a ideia. A ideia é que se desenvolva uma educação sentimental. Então, o centro do meu trabalho é sobre a educação sentimental. Vem outras coisas, né, nesse processo, como eu sou um poeta, né, de formação autodidata e me preparei, né, para isso e busquei assimilar essas influências para poder ter cada vez mais o que entregar. Eu, enquanto poeta, vou buscando assimilar essas referências e símbolos para poder sintetizá-los em novos símbolos, em novas abordagens, em uma nova cultura, até, vamos assim dizer. Então, assim, a educação sentimental, do meu ponto de vista, ela está dentro, né, faz parte da cultura. Porque a cultura não é simplesmente um acúmulo de informações, mas sim o cultivo de valores humanos. O ser humano que se cultiva é um ser humano culto, tá? Sem esse ser culto, não há como se construir nada, não há como se construir uma civilização, não há como se construir uma arte, né, de qualidade, não há como se construir nenhuma ciência de qualidade, não há nem como se assimilar os ensinamentos religiosos, né, porque não há referências suficientes, né. Então, hoje muitas vezes uma das críticas que se faz à religião, né, e aí eu vou entrar no assunto
que não trato nunca aqui, né? Mas é justamente a questão de falarmos de Deus, falarmos da divindade de forma pessoal e atribuindo elementos humanos, né? Eu esqueci essa palavra, o que é o termo que usa para isso. Mas atribuindo emoções humanas para as divindades, o que já seria considerado nos tempos antigos já uma certa heresia, uma certa profanação, uma certa desrespeito, né? Uma coisa chamada de impiedade. Mas eu esqueci como é que fala a palavra, mas é justamente esse sentido de que eu eu atribuo elementos humanos aos seres divinos e isso não é adequado de se fazer, tá? Não devemos realizar essa operação, essa manobra, porque é uma espécie de infantilidade mental que nós temos. Então aqui nos livros que eu abordo com vocês, né, trabalhei bastante educação sentimental, maneiras de chegar à meditação filosófica com Hugo de São Vito, As Fronteiras da Técnica de Gustavo Corsão, tudo isso, de certa forma, está relacionada com a construção de uma cultura, de uma arte que desenvolve e que se volta para a construção do ser humano. Então, o meu foco principal aqui é sempre isso. Tá? Então, assim, tá essa chuva aí fora, né, que às vezes pede que a gente saia, que a gente respire ar, ar fresco, né, porque a gente fica confinado. E, de alguma maneira, estamos também um pouco assim, né, meio confinados, meio presos, meio fechados, né, porque precisamos aprender a como abrir os sulcos no nosso mundo interior para que a gente possa se banhar da água, da cultura, né, que nos já foi legada, né, dessa tradição que está aí à disposição. Não é algo simples, não é algo barato, né, é sempre algo custoso, tanto em termos financeiros quanto em termos de tempo, né, de esforço. Mas eu penso que isso é um elemento fundamental para entender e para se construir o ser humano de forma mais plena. E se a gente forma bem o ser humano, a gente consegue mudar o mundo ao nosso redor, as coisas que estão ao nosso redor. O meu foco de trabalho é a arte e eu busco manter isso, porque apesar de eu fazer, né, também outras abordagens filosóficas, como por exemplo o Clube do Livro, caso você tenha interesse, o link está aqui na descrição. Mas o Clube do Livro ele busca, nesse caso, investigar a beleza. Então é um Clube do Livro que se volta para artistas e que vai ter como finalidade depois a construção de um curso sobre filosofia da arte, tá? Que eu pretendo não ter uma data específica para lançar, nem nada disso, mas que eu vou prepará-lo com calma, com tranquilidade, que eu pretendo buscar dar uma ordem, uma série de coisas que eu acho muito bagunçadas, muito confusas sobre a arte. Eu acho que a arte sofre muito de um pseudo-intelectualismo, de pessoas que falam de forma muito complicada, coisas que não deveriam ser complicadas, né? E que desprezamos muito o que é simples e o que traz pra gente mais significado, talvez porque nós tenhamos medo de se aprofundar mais nos nossos sentimentos e acabamos substituindo isso por uma série de leituras psicanalísticas e psicológicas de esquina, assim, sem muito embasamento, porque a gente não quer se colocar no centro da reflexão sentimental. Das outras reflexões, da crítica, né, da opinião, a gente acaba se colocando porque é muito fácil, né? O meu ponto é sempre isso, né? Muitos dos problemas que nós temos, eles são gerados porque a gente não tem a capacidade de estar plenamente nas coisas. E a gente não tem essa capacidade porque nós estamos fragmentados emocionalmente. Do meu ponto de vista, as nossas grandes questões, as nossas grandes
nossos grandes bloqueios, eles estão, eles são criados por um bloqueio, por uma, por uma prisão emocional, tá? Esse é um termo que eu acabei cunhando, né? Mas pelo menos eu não encontrei em nenhum outro lugar. Mas o fato é isso, né? Nós temos um acorrentamento, né? Uma prisão emocional que nos faz com que a gente acabe, para desviar o olhar disso, acabamos nos entretendo com outras coisas. Isso é um assunto que eu posso fazer vários vídeos só sobre isso. Mas o fato é que muitas coisas são perdidas ou são nosso foco está sempre desviado porque estamos presos emocionalmente, não conseguimos estar plenos nas coisas. E nossa cognição afetiva não consegue ser ativada porque nossas emoções estão presas em certos traumas, em certas coisas, né, que apesar de serem realmente fortes e nos dominarem, nos prenderem mesmo, elas são, assim, são bobagens, são coisas pequenas perto da grandiosidade que é o ser humano, né? Então, diante da força que tem uma alma humana, todo trauma, por mais bizarro que ele seja, ele se torna pequeno, né? Como diz Sêneca, para quem tem uma alma grande, nada é grande. E eu tô convicto disso. Podemos superar qualquer coisa, mas para isso a gente precisa ter acesso a toda a nossa força. E uma das coisas que mais atrapalha, que mais nos impede, que mais nos bloqueia, é justamente a falta de, vamos dizer assim, de entrosamento emocional, essa liberdade nos sentimentos, onde eu possa ser livre, não só para julgar, né, como nós gostamos de fazer muito, mas sim também para amar. Hoje o amor está fora de moda, né? Não tem mais aqueles filmes de comédia romântica, nem as novelas já não se importam mais em fazer né, um casal, né, como é que é, um par romântico, enfim. E tanto faz, isso não faz a menor diferença, na verdade, mas isso é um sintoma, né? Um sintoma de que as pessoas estão cada vez menos acreditadas no amor, cada vez menos acreditadas na força dessa potência, né? E que para para um renascentista, por exemplo, né? Isso vai ser a base, né, de toda a sua construção, de todo o seu movimento. Não à toa, o Dante Alighieri escreve a Divina Comédia, né, e a busca dele é Beatriz, que é a representação da sua alma, né, que é uma dama, né, que é uma mulher e que é o amor. O amor personificado na forma de uma pessoa, mas que traz em si uma capacidade de mover e de superar todas as coisas. Então, assim, quando eu trago a educação sentimental, ela é uma etapa dentro de um grande processo que é uma educação integral, né? Tem muitos vídeos aí na internet, né? Muitas pessoas que se propõem a falar de uma educação clássica e tudo. Eu também vou nessa direção, busco esse entendimento, né? Porque, no meu entender, é um tipo de educação que vai buscar essa formação integral, mas o meu ponto de ação é justamente nesse elemento que eu considero mais complicado nos dias de hoje. Fortalecer e fundamentar os nossos sentimentos para que eles sirvam de motores, para que a gente possa ter essa liberdade, tanto de pensamento, né, de imaginação, quanto de sentimento e de ação, que é o ponto aqui onde eu mais trabalho em cima, né? Então, isso tudo que eu estou colocando aqui foi para falar da chuva, né? E da chuva, como a gente vai se relacionando com esses elementos que aparecem externamente,
A partir do momento que a gente tem esses referenciais dentro, né? Então, esses referenciais dentro só vão ser estabelecidos quando eu tirar as travas da frente, né? As pessoas às vezes colocam, por exemplo, dificuldades que nós temos de mudar de pensamento, de ter porque às vezes a gente tem um pensamento fixo em alguma coisa e quer sempre voltar para aquele mesmo padrão. Isso acontece, claro, mas a questão emocional também é muito parecido, né? Muito semelhante e às vezes bem mais forte, tá? Então, assim, quando a gente vai abrindo esses caminhos internos, a gente também consegue se relacionar com os elementos externos, a gente consegue compreender melhor as pessoas, consegue compreender melhor as obras de arte que estão na nossa frente, consegue compreender melhor os nossos problemas da vida e resolvê-los e superá-los, né? E à medida em que a gente vai melhorando, né, se qualificando, nossa vida também vai melhorando, nós também vamos nos qualificando, tá? Então, eu sei que às vezes é complicado isso, é uma luta, né, diária, e particularmente eu tenho tido minhas dificuldades, né, e faz parte disso, né, desse processo. O que não podemos é desistir, o que não podemos é jogar a toalha, o que não podemos é simplesmente nos largar de mão, né? As dificuldades elas aparecem para aqueles que buscam se provar e se mostrar que podem ser melhores, né? Isso não é uma conversa de coach, isso é uma conversa de um amigo, né? Uma conversa franca. Falo como quem também passa por dificuldades e também tem dificuldades de superar suas provas. Mas você que está aqui me escutando, deve saber disso que eu estou falando e se esse discurso faz sentido para você, saiba que se as provas aparecem, se as dificuldades aparecem, elas vêm porque você é capaz de vencê-las, você é capaz de superá-las, senão elas não apareceriam na sua vida. Fé em Deus, fé na vida, fé na natureza, nesses símbolos que estão nos comunicando o tempo todo o que devemos fazer e nos ensinando como seremos melhores. Um pouco de incentivo, né, de motivação, né? Eu nunca faço isso aqui, mas espero que tenha te servido de algo, tá? Se você gostou do vídeo, por favor, deixa um like aqui nesse vídeo, né, um gostei. Se inscreve no canal, enfim, se quiser fazer alguma pergunta, pedir alguma coisa, enfim, deixa aí nos comentários. Estou sempre lendo todos e tento responder todos também na medida do possível. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.